Pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia. Aproveitando que hoje nós teremos aula síncrona, no Zoom, então eu decidi iniciar já com vocês o conteúdo do módulo 3, tá? Para que assim a gente já pudesse tendo um pouquinho de intimidade com o assunto que nós vamos começar a entender, que é o assunto de histologia vegetal, tá? Então, para começar, quando vocês olham, por exemplo, essa imagem, vocês lembram de alguma coisa em específico? Então, para quem ficou aí meio perdido, essa imagem aí retrata para vocês rolhas de vinho. E essas rolhas, elas são produzidas a partir do que nós vamos estudar dentro de histologia, tá? E aí, continuando, para quem quer saber o que é essa tal de histologia que eu venho falando, mas que eu já trabalhei um pouquinho sobre ela com vocês lá no primeiro ano, agora vamos relembrar aí o que é. Quando eu falo de histologia dentro da biologia, são os estudos dos tecidos, os tecidos que nos formam, tá? Não são tecidos de roupa, não, são os tecidos que nos constituem. Só que neste caso aqui, do segundo ano, mais precisamente, nós vamos ver um pouquinho sobre histologia vegetal, ou seja, como que são formados os tecidos vegetais, tá? A gente vai ver que dependendo da função que ele desempenha, ele vai ter uma formação diferente, ele vai ter uma estrutura diferente, já que para executar cada função, ele precisa cumprir uma determinada particularidade. Aqui, por exemplo, a gente conhece um pouquinho de que tipos de tecidos são esses. Talvez você já tenha até ouvido falar de alguns. Hoje, em especial, nós vamos focar somente nos tecidos meristemáticos, que é para a gente poder entender um pouquinho do assunto, tá? Depois, só nas próximas aulas que a gente vai conhecer intimamente as características de cada um dos próximos tecidos. Aqui a gente tem aí, por exemplo, o exemplo da epiderme, que é um tipo de tecido. Assim como nós temos na nossa pele, os vegetais também precisam ter epiderme. Vocês também estão vendo aí o xilema, o floema, estão vendo o parênquima, endodermo. Então, todos esses tecidos, eles vão estar localizados em uma porção diferente do meu vegetal e cada um tendo que cumprir uma função específica. Quando a gente fala dos tecidos meristemáticos, que é o assunto que a gente vai ver um pouquinho hoje, a gente vai entender qual que é a sua responsabilidade. E vamos entender também que quando eu estou falando de histologia vegetal, eu tenho os tecidos adultos e tenho os tecidos chamados de embrionários. Dentro dos tecidos adultos, eu vou encontrar como principais exemplos os tecidos dérmicos, os tecidos vasculares, que vão ser lá o xilema e o floema, e os tecidos fundamentais. Já dentro dos tecidos embrionários, ou seja, aqueles que vão surgir desde o início da planta e que vão dar origem aos outros, são os que eu chamo de meristemas. Quando eu falo desses meristemas, eles, por serem embrionários, eles vão dar origem a novas células, novos tecidos e, consequentemente, novos órgãos na planta. E também vão auxiliar no processo de crescimento vegetal. Então, se eles são os tecidos embrionários, isso quer dizer que eles são os primeiros que precisam surgir para que assim eles possam dar um suporte para que os demais possam ser. Então, quando eu falo aqui desses tecidos, que são os meristemáticos, eu tenho os meristemas primários. Os meristemas primários, eles vão ter a capacidade de se transformar em qualquer célula vegetal. E eles vão ficar localizados na parte apical. Só que dependendo dessa parte onde ele está, como nessa própria imagem vocês podem ver, o meristema apical ele é diferente na figura A e na figura B, porque depende de que origem que ele vai dar depois, tá? Como assim depois? Se ele vai dar origem, por exemplo, à protoderme, ao meristema fundamental, se vai ser ao procâmbio ou se vai ser o caliptrogênio. Então, dependendo do tecido que ele vai desenvolver depois, tem uma íntima relação com a sua localização, tá bom? E aí, além dos meristemas primários, nós também temos os meristemas secundários, tá? Que os meristemas secundários, eu já vou ter características especializadas. Eu não vou ter essa
digamos assim, essa totipotência de conseguir me transformar em outros tipos, tá? Então, aqui nos meristemas secundários, que são os que aparecem depois, eu já vou ter o que eu chamo de uma diferenciação celular. E quando eu falo dessa diferenciação celular, entram dois conceitos bem importantes, do câmbio e do filogênio, tá bom? Mas aí, mais informações sobre quais são os outros tipos de tecidos, por exemplo, quais são os que estão dentro do grupo dos tecidos permanentes, dos tecidos de revestimento e proteção e assim por diante, nós vamos entender um pouquinho mais quando a gente retomar nossa aula sobre histologia. Hoje eu queria que vocês já começassem a ter uma visão do que a gente vai estudar dentro desse tema. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.